bem? Meu nome é Almeida Neto, sou professor de Ciência de Matemática período 2, curso de Doutorado Técnico Científico e Literário do Instituto Superior de Línguas Vivas, tá? Hoje nós vamos falar sobre as orações coordenadas, mas antes vamos fazer uma breve revisão do assunto. Nós vimos lá no início que as orações elas podem ser de vários tipos, né? Nós falamos das orações principal, da oração absoluta, da oração subordinada e coordenada, né? Então vemos aí que são de vários tipos e tudo isso é determinado pela questão do verbo. O verbo é o centro da questão das orações, né? Então vejamos os exemplos aí, né? Ele foi de avião e voltou de carro. Veja, temos aí dois verbos, né? E duas orações, logicamente. Então temos duas orações no caso aí também. E veja, ele viajou de carro e ela de avião. Temos também dois verbos aí, só que o segundo está omitido, é um verbo elíptico, né? Então podemos ver que as orações podem ser conformadas de dois tipos de períodos, período simples ou período composto, né? As orações que têm um período simples são que tem um só verbo. As orações que têm período composto, ainda que esteja elíptico, são orações de período composto, né? Período simples é aquele que nós temos uma oração absoluta, como já foi dito, né? Ele viajou de avião. E o período composto, onde nós temos orações que podem ser coordenadas, com o mesmo nível de independência sintática, cada oração tem o mesmo nível de independência, ou subordinadas, a qual uma delas depende da outra para ter sentido, ok? Então, são os dois tipos de orações que conformam o período composto, tá? Vejamos um pouco mais sobre o período composto. Ele viajou de carro e ela de avião, aí como nós temos dito, né? E aí ele viajou de carro porque era mais barato. Veja, oração subordinada. E claramente é bem diferente uma oração da outra, porque no segundo caso, a segunda parte, porque era mais barato, não pode existir sem a primeira. Então vemos aí, né? Quando temos uma oração absoluta, temos um período simples. Quando temos um período composto, podemos ter dois tipos de oração, né? Orações subordinadas ou coordenadas, tá? Avançando então, considerando esse tipo de informações, vamos ver agora os períodos compostos por coordenação, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Vou ao cinema com você, mas preciso voltar cedo para casa. Vejamos, né? O período composto por coordenação, ele vai apresentar orações que elas têm, como já falamos várias vezes, independência sintática. Elas podem existir de forma separada, ok? Temos aí esses dois casos, né? Se eu separo as duas, vou ao cinema com você, perfeito, se entende bem. Preciso voltar cedo para casa, também se entende bem. O que as une, no caso, no exemplo anterior, podemos voltar, se vocês quiserem, é o mas. A única coisa que as une é o mas. Então, podemos ver aí que isso é o que os gramáticos falam de independência sintática. Uma boa definição, sempre é bom ter presente, né? Nesse tipo de período, composto por orações coordenadas, cada uma das orações é sintaticamente independente, visto que uma não exerce qualquer função sintática em relação à outra ou às outras orações. Ok? Uma boa definição do professor Gregory. Tipos de orações coordenadas. Elas podem ser de alguns tipos. A primeira delas são as assindéticas. Tá? Assindéticas quer dizer sem conjunção. Tá? Então vemos aí o exemplo de baixo. O primeiro exemplo é: ele se aproximou lentamente, sorriu, não disse nada. Vemos que nós temos três orações coordenadas e elas estão unidas por vírgula. Na verdade estão separadas por vírgula, não existe uma conjunção que as une. Diferente da de baixo, né? Que nós temos: ele se aproximou lentamente e sorriu, vírgula, mas não disse nada. Aqui temos aí o e, o primeiro e une com a segunda, e o mas une com a terceira. Ok? Então temos aí as conjunções. Essa é uma oração sindética. Sindética quer dizer com conjunção. Ok? Então o primeiro tipo de oração é a assindética, onde as duas ou mais orações não tem uma conjunção
visível que as une, ok? Não tem aí, não se vê no entramado aí do enunciado, não se vê a conjunção, ok? Agora vamos para as sindéticas, ok? As orações coordenadas sindéticas podem ser do tipo aditiva, que expressa a ideia de soma, né? Adição ou sequência de informações. Clarice chegou de mansinho e me deu um beijo, ou seja, ela acrescenta uma informação, ela continua uma ideia. Temos aí vários tipos de conjunções aditivas. Depois nós temos as adversativas, que tem uma ideia de oposição ao contraste. Ele foi claro e objetivo, mas não me convenceu. Esse mas se opõe, né, à primeira. Então vemos aí que temos uma oposição de ideia, uma conjunção adversativa. E aí temos os exemplos de várias conjunções adversativas. É importante, gente, quando eu coloco exemplos de conjunções, seja aditivas, adversativas, o que for, alternativas, enfim, essas não são todas, viu? Existem muitas mais. Aqui não entra aqui no PowerPoint para pôr todas elas. Mas é bom ter presente que a função da conjunção é o que determina o tipo da oração coordenada, tá bom? Alternativa, como o próprio nome já diz, expressa a ideia de alternância ou exclusão. Gente é tudo igual, quer seja rico ou pobre. Tá? Vejamos que um detalhe interessante, que muitas vezes aparecem duas conjunções, né? Ou, já, ora, quer. Então, veja esse detalhe aí, quer seja rico ou pobre, temos aí uma ideia de alternância, tá bom? As conclusivas são aquelas que concluem, né? Tem uma ideia de consequência do fato. Carolina me ajudou muito, portanto, devo recompensá-la, tá? Então, vemos aí a questão das conclusivas e, por último, as explicativas. Exprime a ideia de explicação ou justificativa em relação à ideia contida na primeira oração. Os prisioneiros fugiram, pois a cela estava vazia. Então, ela explica o porquê da primeira, certo? Ainda que, aí você pode falar assim, existe uma dependência sintática aí. De certa forma, se pode observar, sim. Mas elas, voltando ao conceito original, elas podem existir de forma separada, tá bom? Então, vejamos aí algumas condições explicativas, que, por quê, por quanto, pois, isto é, ou seja, e por aí vai, vários exemplos, tá bom? Agora, vamos praticar um pouquinho. Eu não vou comer hambúrguer nem tomar refrigerante, tá? Vamos praticar aqui com essa oração. O que nós temos na primeira? Nós temos uma informação já, né? O que a pessoa não vai fazer no caso. O que ela diz depois? Ela diz que não vai fazer outra coisa mais. Ela acrescenta uma informação. Então nós temos aí claramente uma oração coordenada sindética, porque tem conjunção, aditiva, porque soma, certo? Vejamos o próximo. Eu queria ficar no litoral, mas tenho trabalhar amanhã. Esse mas manifesta claramente uma ideia de oposição. Sendo assim, oração coordenada sindética, temos a conjunção adversativa. Os anos passavam, a responsabilidade crescia. Temos duas orações independentes sintaticamente, cada uma traz uma informação, estão juntas, mas não temos uma conjunção. Então, o que temos aí? Lógico, uma oração coordenada assindética, ou seja, sem conjunção. Ok? Assindética. Irei de avião ou pegarei o ônibus, tá? Como podemos ver aí, que tipo de oração temos? Temos uma alternância, uma coisa ou outra, de avião ou ônibus. Então, que é oração coordenada sindética alternativa. Alguns exemplos para a gente praticar, tá bom? Depois você pode continuar praticando no material da cátedra. E com isso nós vamos concluir a nossa aula de hoje, tá? O período composto pode ser formado por ações coordenadas ou subordinadas. Em ambos casos, o período composto pode ter as duas, só um tipo de, só oração coordenada, só subordinada, tá bom? Mas é importante ter presente que são partes do período composto este tipo de oração. Uma principal, uma coordenada ou duas coordenadas, uma subordinada, são partes do que nós entendemos por período composto. Uma oração coordenada é que ela está unida a outra por meio de uma conjunção. São orações que têm dependência sintática
e podem existir de forma separada, que é característica de independência sintática. As orações coordenadas podem ser do tipo assindéticas, ou seja, sem um sinal de pontuação, unidas por um sinal de pontuação, no caso a vírgula, ou sindéticas unidas por uma conjunção, as quais são muito mais abundantes, né? Essas últimas poderão ser aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas, tá bom? Isso é o que a gente tinha para falar hoje. Mais informação vocês podem consultar nesses vídeos aí, onde vocês terão aulas muito boas também que falam sobre esse assunto. E qualquer coisa a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom, gente? Um abraço, a gente se vê, até mais. Tchau, tchau.